Farmacologia das arritmias. O coração pode ter dois distúrbios de ritmo principais: as bradiarritmias e as taquiarritmias. Bradiarritmias são caracterizadas por frequências cardíacas abaixo de 60 batimentos por minuto em média no repouso. E as taquiarritmias de batimentos acima de 100 BPM também no repouso. Falando-se de indivíduos na população média, porque, obviamente, indivíduos com treinamento atlético, bom condicionamento físico, devem apresentar batimentos a menos de 60 BPM normalmente no repouso. Para entender como funcionam os medicamentos antiarrítmicos e como se acontecem também as arritmias, temos que nos lembrar que o coração tem um sistema de condução elétrica e geração de marca-passo autônomo. Doenças isquêmicas ou entupimento das artérias coronárias podem produzir problemas na condução elétrica desse miocárdio, em parte porque nós temos a lesão do tecido e, no caso de doenças coronarianas, uma perfusão irregular desse miocárdio, fazendo com que partes do coração estejam bem oxigenadas e partes mal oxigenadas. As células mal oxigenadas vão apresentar também dificuldades para estabilizarem o seu potencial de ação. Ainda vamos ter outros fatores, como o estresse, devido à ativação simpática que ocorre nessas situações, levando ao aumento da força de contração e da excitabilidade do miocárdio. O envelhecimento causa fibrosamento do sistema de condução e a sua falência concomitante com o passar dos anos, fazendo com que muitas vezes eu tenha uma distribuição irregular das ondas de marca-passo nas diferentes porções do coração, porque esse fibrosamento não vai ser homogêneo. Medicamentos também podem causar problemas de ritmo no coração. Muitos desses medicamentos podem ser obtidos facilmente nas farmácias sem controle de receituário, como alguns antialérgicos, por exemplo. Também infecções podem levar a distúrbios de ritmo, alterando os sistemas de condução do miocárdio. Os medicamentos antiarrítmicos são tradicionalmente classificados por uma antiga classificação chamada de Vaughan-Williams, que é da década de 70. Essa classificação tem mais valor histórico e, de certa forma, ajuda na didática para a compreensão dos diferentes grupos. Porém, atualmente, muito se tem avançado no conhecimento desses fármacos e alguns fármacos mais modernos não estão contemplados nessa classificação. O ciclo cardíaco ele pode ser dividido em 4 fases de acordo com a onda de despolarização. Essas fases são dominadas por correntes específicas de íons. Na fase 0, ou despolarização rápida, nós temos uma corrente de sódio para dentro da célula que causa despolarização e inversão de polaridade.
A fase 2, nós temos a dominância da corrente de cálcio e a fase de platô, ou período refratário absoluto. A fase 3, nós temos a repolarização da célula miocárdica e isso é dominado, essa fase é dominada pela corrente de potássio de saída. Depois nós temos a fase 4 de despolarização espontânea, que é uma característica das células miocárdicas. A classificação de Vaughan-Williams se baseou no mecanismo preponderante de ação dos diferentes fármacos antiarrítmicos. Os fármacos de classe 1, assim chamados, são predominantemente bloqueadores de canais de sódio, como a lidocaína, por exemplo. Os fármacos de classe 2 são os beta-bloqueadores, todos eles. Normalmente, os mais utilizados são o propranolol ou o metoprolol, mas também a atenolol pode ser utilizado. Os fármacos de classe 3 são os bloqueadores de canais de potássio, que bloqueiam aquela corrente de saída de potássio, consequentemente prolongando o período refratário absoluto. A miodarona é o principal agente nesse grupo. No grupo 4, ou classe 4, nós vamos ter os bloqueadores de canais de cálcio. Aqui, o verapamil também é o principal fármaco utilizado. Bloqueio de canal de sódio vai causar uma diminuição da inclinação da curva de despolarização rápida, consequentemente lentificando a propagação do potencial de ação no miocárdio. Os agentes de classe 2, bloqueando receptores beta-adrenérgicos, vão diminuir a ação do sistema simpático nesse coração, diminuindo a entrada de cálcio, consequentemente lentificando as correntes de marca-passo, mas também agem na fase 4, diminuindo o automatismo cardíaco. Os fármacos de classe 3, como já falamos, vai prolongar o potencial de ação, o período refratário absoluto, ou seja, o período que a célula miocárdica fica irresponsiva a novas despolarizações. E os fármacos de classe 4, bloqueador de cálcio, também vão diminuir a corrente de marca-passo, principalmente diminuindo a frequência cardíaca. Mas essa classificação não contempla várias substâncias utilizadas também, como a atropina, para bradicardia sinusal, a epinefrina para parada cardíaca, mas principalmente a digoxina, que nós já falamos no quadro de insuficiência cardíaca, ela também é utilizada como antiarrítmico, e a adenosina, mais moderna, também é utilizada para taquicardia supraventricular. Alguns autores classificam esses fármacos como uma quinta classe, adicional na classificação de Vaughan-Williams. Para entender como esses fármacos funcionam na prática, nós precisamos reconhecer duas causas principais nas arritmias. Uma é a hiperatividade do sistema simpático, que aumenta a excitação do miocárdio. Essa hiperatividade pode ser causada por diversos fatores ambientais ou comportamentais, como o tabagismo, o excesso de consumo de bebidas estimulantes, fatores emocionais, como a ansiedade, dor crônica, ela produz o estresse, doenças como o feocromocitoma, que é um tumor de glândula adrenal, que libera muita adrenalina na circulação, também anestésicos gerais durante procedimentos cirúrgicos e o próprio exercício físico. Tudo isso vai sobrecarregar o coração, aumentando a excitabilidade elétrica desse miocárdio, que pode gerar focos ectópicos, ou seja, disparos fora dos marcapassos normais desse coração, produzindo batimentos extras.
também eu posso ter focos ectópicos ventriculares. Se houver um acúmulo desses focos ectópicos, esse miocárdio pode vir a fibrilar. Uma fibrilação atrial, ela é menos perigosa do que a fibrilação ventricular, porque a fibrilação ventricular vai fazer com que o débito cardíaco praticamente desapareça. Quanto à fibrilação atrial, ela, apesar de diminuir muito a função, ou anular completamente a função atrial de facilitar o enchimento ventricular, eu ainda vou ter uma função, se os batimentos ventriculares estiverem coerentes, nós vamos ter uma função cardíaca que promove um débito cardíaco razoável. Essa hiperatividade simpática vai ser, obviamente, controlada com fármacos classe 2, que são os beta-bloqueadores. Outra causa de arritmia, ainda mais grave, são as chamadas arritmias reentrantes. Esse tipo de arritmia se origina devido normalmente, à lesão isquêmica do miocárdio. A lesão isquêmica do miocárdio faz com que algumas células possam apresentar anormalidade na manutenção do seu potencial de ação. Isso faz com que a condução elétrica, quando o potencial, as ondas de marca-passo se propagam por esse miocárdio, não se distribuam, não percorram essas regiões com a mesma velocidade do que o tecido sadio. Em linhas gerais, isso pode ocasionar regiões de autoexcitação, que nós chamamos de focos de reentrada. Em linhas gerais, é decorrente da propagação em velocidade alterada por essas áreas lesadas, fazendo com que o tecido normal do miocárdio seja reexcitado várias vezes dentro de um período muito curto, gerando altas frequências de batimentos. Também chamada de taquicardia ventricular paroxística, porque, felizmente, essas altas frequências não costumam durar muito tempo, mas pode ser o suficiente para fazer com que o débito cardíaco caia tanto que leve o paciente ao desmaio. E, nesse desmaio, acidentes graves podem acontecer. Fármacos classe 1, os bloqueadores de canais de sódio, classe 3, os bloqueadores de canais de potássio, são úteis para desfazer esses ciclos, esses loops de retroalimentação, esses loops reentrantes, normalizando a função cardíaca. O mesmo pode acontecer nos átrios, também com altas frequências de reestimulação, gerando altas frequências atriais. Nós chamamos de taquicardia supraventricular paroxística, pelos mesmos motivos. Uma pequena diferença, mas importante, é que essas altas frequências atriais necessariamente não causam altas frequências ventriculares, que é o principal problema para a manutenção do débito cardíaco. Por quê? Porque essas altas frequências atriais vão ter que passar pelo sistema atrioventricular para chegar nos ventrículos. E o sistema atrioventricular, ele possui uma velocidade de propagação mais lenta do que das células miocárdicas. Isso é uma vantagem que proporciona uma filtragem dos altos batimentos gerados nos átrios nessa circunstância. Por exemplo, se nós tivermos um foco de reentrada que gera batimentos atriais na faixa de 300, 400 BPM, e nós tivermos, pelo menos, considerando, sendo bastante conservador, né, uma taxa de filtragem de 2:1, isso significa que dos 300 batimentos atriais, eu vou ter 150 batimentos ventriculares.
O que, apesar de alto, não é, tão incompatível com um débito cardíaco razoável para a função, a perfusão normal dos tecidos. Fármacos classe 1 e 3 também vão ser utilizados para reverter ou anular esse loop de reentrada atrial, da mesma forma que os ventriculares. Porém, fármacos classe 2, 4 e 5 também vão ser úteis nessa situação, porque eles vão lentificar ainda mais a condução atrioventricular, aumentando essa filtragem. Ou seja, se eu não conseguir fazer a cardioversão, né, do ritmo atrial, ao menos eu posso fazer com que o ritmo ventricular, decorrente desses batimentos, dessa alta geração, frequência de geração de impulsos atriais, passe menos para esses ventrículos, né? Aumenta a filtragem, diminuindo a frequência ventricular. Bem, por hoje é só. Espero que tenham entendido as principais características desses fármacos.